Olá, comunidade Bom Amigo. Nessa última quinta-feira, dia 21, a Igreja Cristã do Mundo relembrou e comemorou a ascensão de Jesus Cristo. Essa história você pode conferir lá no primeiro capítulo de Atos, do versículo 6 até o versículo 11. E o que aconteceu foi o seguinte: Jesus ele estava reunido no Monte das Oliveiras com seus discípulos, quando um deles chegou para Jesus e perguntou: Senhor, tu vai restaurar ainda nesse tempo o reino de Israel? Apesar de tudo que eles já haviam ouvido de Jesus, apesar de terem visto ele ressuscitar, alguns ainda acreditavam que Jesus seria um libertador político, e justamente por causa dos eventos recentes da ressurreição, eles pensavam que havia chegado a hora. Mas a isso Jesus responde: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio saber. Essa informação, ela pertence somente ao Pai, pertence somente a Deus. Mas o ser humano, desde que se entende por ser humano, ele almeja ser Deus, ele almeja saber coisas que não deveria saber. E por isso não faltam pessoas que tentam especular, adivinhar quando vai ser o dia do Senhor, quando vai ser o dia que o Senhor determinou. Inclusive, durante essa pandemia, há pessoas que usam o vírus como um meio de dizer: isso é um sinal agora de que está chegando o dia. Mas essa informação não compete ao ser humano saber. E Jesus ele continua a sua resposta, porque os seus discípulos, ao invés de ficar especulando ou calculando quando iria acontecer o dia do Senhor, eles deveriam fazer outra coisa. Jesus responde o seguinte: vocês receberão o poder do Espírito Santo e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter falado isso, Jesus ele foi elevado às alturas e os discípulos ficaram olhando boquiabertos até que chegaram 2 anjos e acordaram eles dos seus devaneios. Percebam que nós, os discípulos de Jesus, temos uma tarefa para cumprir enquanto ele não volta. Não devemos ficar olhando para o alto com boca aberta esperando Jesus voltar. Se não tivéssemos nada para fazer aqui, Jesus poderia ter muito bem levado seus seguidores já na primeira ascensão, assim ele até economizava uma viagem. O sentido de nós termos ficado é a missão de Jesus. E essa não é uma missão chata com um dever de casa que a gente tem que fazer e que atrapalha a nossa vida, mas é algo que preenche a nossa vida com sentido, porque afinal a missão de Deus é a única coisa que vai permanecer para a eternidade, enquanto todas as nossas outras tarefas e objetivos, elas vão ser apagadas pelo tempo. E essa tarefa é mais simples do que parece. É testemunhar de Jesus Cristo, é falar o que Ele fez por ti e como ele mudou a sua vida. Não é necessário um curso de teologia ou grandes conhecimentos e profundos conhecimentos da Bíblia para fazer isso. Os discípulos simplesmente passaram a falar do que eles viram e ouviram no tempo que estiveram com Jesus. E é através desse simples testemunho que nós, 2000 anos depois, conhecemos Jesus Cristo. O episódio da Ascensão nos desafia a testemunhar. Testemunhe com a sua fala, com a sua vida, com os seus relacionamentos. Talvez agora, nesse tempo de quarentena, você consiga ainda inventar um meio inovador de testemunhar e de alcançar pessoas. E lembre-se, da mesma maneira que Jesus ascendeu aos céus, ele um dia vai voltar. Enquanto ele não volta, nós temos uma tarefa para fazer. Uma abençoada semana a todos.